que é um disjuntor, na verdade? Uma dúvida que muitas pessoas têm e que elas confundem é o seguinte: quando a gente está falando de um disjuntor de baixa tensão, tem dois mecanismos básicos que vão proteger contra correntes de sobrecarga ou contra correntes de falta, né, de curto-circuito, que são elementos diferentes. O elemento de sobrecarga é um bimetálico. Esse bimetálico ele aquece, ele vai naturalmente, quando ele alcançar essa corrente de sobrecarga, ele vai aquecer. Ele vai se curvar, né, quando acontecer uma corrente de sobrecarga, e naturalmente, quando ele se curvar, ele vai acionar o mecanismo do disjuntor e vai ocasionar na abertura e, consequentemente, aqui vai aparecer o arco nos contatos do disjuntor fazendo a abertura. O disjuntor de baixa tensão é assim, quando ele vai operar para uma sobrecarga. Quando a gente vai tratar de um relé de proteção, isso é totalmente diferente, em conjunto com o disjuntor de proteção. O disjuntor, a função dele não é eliminar a falta, abrir o circuito sem receber antes um sinal. Ele precisa de um estímulo externo. Se ele não receber um estímulo externo, seja um comando manual, seja um comando remoto ou qualquer outro tipo de comando, ele não vai abrir ou fechar. Então isso é muito importante. Então quando há uma sobrecarga, por exemplo, uma carga motórica, um motor, ele está sobrecarregado, o transformador de corrente vai sensibilizar, o relé de proteção vai enxergar o problema e ele vai tomar a decisão através da sua curva de proteção, que normalmente é a curva de sobrecorrente temporizada, né, que é uma curva de tempo inverso. Ele vai tomar por decisão fazer a abertura do disjuntor. Então aquela sobrecarga aconteceu, o relé de proteção identificou que houve aquele problema, ele vai contar aquele tempo de operação e ele vai mandar a abertura do disjuntor. Isso para uma sobrecarga. Agora, se a gente está falando de uma corrente de curto-circuito, no caso do meu disjuntor de baixa tensão, se eu tivesse a corrente de curto-circuito, eu teria o elemento magnético. Então, o térmico é o bimetálico e o magnético é uma bobinazinha. Na hora que essa corrente se eleva muito rápido, o magnético dele opera, que é nesse caso aqui, o magnético dele operando, e aí sim ele vai fazer a abertura para esse curto-circuito. No caso do disjuntor, da mesma forma. Se acontecer o curto-circuito no sistema, por exemplo, uma falta depois do disjuntor, da mesma forma, quem vai mandar as correntes de falta para o relé vão ser os TCs, os transformadores de corrente vão ser os responsáveis por mandar a abertura para o disjuntor, e normalmente essa abertura é chamada de trip, e essa abertura vai ser encaminhada pelo relé de proteção também através da sua função 50, né, da sua proteção de sobrecorrente instantânea, e aí o disjuntor vai abrir. Então esse é o primeiro elemento fundamental que vocês têm que entender para esse tipo de proteção. O disjuntor de média tensão ele é diferente do disjuntor de baixa tensão. Ele sim tem condição de abrir diante de sobrecargas e diante de curto-circuito, porém existe uma situação que ele precisa ser operado por algum estímulo externo. Isso é fundamental que você entenda. Então, aqui você já entendeu que são coisas diferentes e aqui a gente vai trabalhando isso de maneira paulatina, devagarzinho.